Buenas, gurizada. Vamos ver a entrevista coletiva de Roger Machado depois da bela vitória do Internacional sobre o Juventude por 3-1. Queria, Roger, que você fizesse uma avaliação dessa vitória, se você concorda que foi talvez a melhor atuação do Internacional sob o seu comando e talvez uma das melhores na temporada, e como o Inter encontrou tantas facilidades, mesmo com o 11 contra 11 aqui contra o Juventude, que foi um grande adversário aí durante a temporada. Bem, na verdade não foram tantas facilidades, né? Porque o jogo ele se manteve equilibrado, bem próximo ali até do 25º minuto do jogo, com o Juventude fazendo uma pressão alta, nos impedindo de construir e criando volume, né? Pela pressão jogando dentro de casa. Depois, quando a gente conseguiu encontrar nessas alternativas, as rotas de saída ali, tecnicamente a gente conseguiu controlar melhor a partida e a partir daí dominou as ações, né, ofensivas. Claro que com um jogador a mais depois da expulsão do Sam, as coisas acabam ficando um pouco mais controladas e a gente, além do controle técnico, né, você tem um controle de espaço em função de ter um jogador a mais no jogo. Eu acho que foi uma grande partida, sim, né, valorizada por um grande adversário, né, esse ano se reviveu entre as partidas de Juventude e Internacional, né, um clássico estadual, né, que estava, de uma certa forma, ali adormecida, né, e é tão bom ter essas rivalidades, né, ver o estádio cheio e as equipes brigando por algo importante da competição. Acho que foi uma grande atuação, o resultado mostra a nossa superioridade e uma sequência importante, né, de crescimento. É um resultado e a partir daqui denota o crescimento que a gente vem tendo gradativamente depois da chegada. Boa noite. Estou aqui. Boa noite, estou vendo. Acho que hoje foi, talvez, a melhor atuação do Inter sobre o seu comando e foi um jogo em que o Inter dominou do início ao fim o adversário. Essas atuações, ver o time do Inter jogar assim, também tendo, apesar dessa semana nem tanto, mas em outros momentos um pouco mais de tempo que você teve para trabalhar, a gente pode esperar um Inter que consiga cada vez mais manter o nível de atuação que foi hoje. A gente sabe que placar às vezes é complicado a situação do jogo, mas o nível da intensidade da atuação como foi hoje, e gostaria que você falasse, por gentileza, sobre o Ener Valencia, né? Porque hoje ele teve duas boas chances, acabou não fazendo, mas a gente vê que você colocou ele em campo pelo momento do jogo para também recuperar o centroavante. Então, foi uma partida, né, como eu frisei anteriormente, que ela relata, através do resultado, a superioridade que a gente teve, valorizada pelo momento que o nosso adversário vive e os confrontos anteriores que a gente teve, então isso gerou uma grande expectativa para a partida. Né, vejo que a gente vem evoluindo, sim, né, encontrando aí alternativas importantes, tanto para iniciar a partida quanto para fazer as mexidas necessárias dentro do jogo. Depois do que o jogo ficou mais controlado, a ideia foi promover as alternativas e, na figura do Ener, né, buscar recuperá-lo. Né, ele entrou bem, teve duas oportunidades importantes, quase marcou, mas o processo é esse, a gente valorizar todos, entender que não são 11 só que vão nos levar para o alto da tabela, um grupo inteiro, né, valorizar muito essa atuação, o tempo de trabalho ele começa a aparecer, os jogadores começam a se sentir mais à vontade no modelo, a intensidade do jogo ela começa a aparecer nas ações, tanto defensivas como ofensivas, e o tempo, as 2 semanas que nós tivemos aberta da possibilidade de tu conseguir trabalhar fisicamente, tecnicamente, taticamente, e esse momento agora da FIFA é outro momento, né, que a gente vai ter algumas ausências, né, porque tem uma antecipação de um jogo, né, mas o grupo acho que pode dar conta, né, com bastante vontade, né, nessa sequência. Descansar agora um pouco os atletas e voltar com tudo na semana. Roger, eu queria te ouvir sobre o resultado importante, né, a vitória conquistada aqui no Japão, em Caxias. Mas queria te ouvir sobre 2 episódios pré-jogo. A saída do Robert Renan, estava na delegação, está aqui em Caxias, mas não jogou. O que aconteceu? Como é que você foi comunicado? Quando foi comunicado? E sobre o protesto da torcida da Juventude, né, deu para perceber, ele jogou muitas notas, com seu rosto, ficou jogando, todo momento que se levantava para ir na beira do campo, tinha xingamento, tinha objetos lançados no campo.
Como é que você lidou com isso nessa noite? Com relação ao Robert, né, a janela, desde o começo da janela aberta, vai haver as especulações, né? Porque os jogadores do Nacional, eles acabam chamando a atenção do mercado, né, faz parte. Né, e nesse finalzinho de janela, né, tanto o Vitão quanto o Robert, né, já as especulações aconteceram, né, o negócio vai e volta, e hoje ele esquentou. Né, e na figura da direção e do comando técnico, a gente entendeu, né, até que se resolva a situação, né, até porque o jogador fica mexido com isso, que era importante, não é que ele ficasse de fora nesse momento para poder decidir as coisas, por sim ou pelo não, né, pela saída, pela permanência. Né, como treinador, né, esse último movimento, claro que, né, no finalzinho da janela, tem uma tendência de, né, mexer com a estrutura da organização das contratações e tal, né, mas como ex-atleta, por vezes é o momento do atleta poder seguir a sua vida. Eu falei para o Robert que eu não desejo daqui a 10 anos reencontrá-lo e ele me dizer que eu impedi, né, através de segurando a sua saída, que ele pudesse evoluir como profissional. Agora, também disse para ele que o clube tem a responsabilidade, né, que tendo as suas demandas, podendo organizar ou não o seu desejo de saída. Né? Isso faz parte das decisões tomadas por parte da direção dos clubes. Agora, com relação ao protesto, são os amores e os ódios. Né? Acho que é muito próximo esse sentimento um do outro. Né? Claro que não é nada confortável, né? Mas eu sempre digo que eu não estou acostumado, mas eu estou adaptado a esse ambiente. É uma adaptação que faz com que não gere nenhum ressentimento. Está tudo dentro da regra do jogo. Boa noite, Roger. Tudo bem aqui? Algumas semanas atrás, no início desse trabalho, falou sobre o primeiro passo que seria começar a explorar corredores intermediários, uma associação pelos espaços do campo. Eu acho que deu para ver o Inter fazendo bem isso hoje. Queria saber qual é o próximo passo, taticamente, desse teu trabalho, como tu enxerga, e também a meta do Inter com esse campeonato brasileiro. Aonde dá para sonhar? Onde o Colorado pode sonhar chegar? A gente quer escalar essa tabela o mais rápido possível, né, para poder almejar coisas maiores na competição. Matematicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro, né, mas a gente sabe que a dificuldade do campeonato é grande. Né, então é jogo a jogo, né, transformando cada evento num jogo de final. Né, e a evolução do time ela passa, né, por jogadores entenderem a forma como o comando técnico deseja que o time ande pelo campo, né, com jogo de associação, né, se não for associado, buscar as profundidades. Né. Hoje a gente pode ver, acho que no segundo gol ali, um belo gol de trama de passes curtos, né, em busca de profundidade, com a presença da área e a área bem cheia, né, ou pelo menos com um jogador bem colocado, que foi o Gabriel. A evolução ela é nítida, né? E o que a gente espera é sustentar essa evolução, mesmo com as trocas, mesmo com as ausências, mesmo com as saídas e chegadas. Hoje eu fiz questão de estrear o Natan para ter um pouquinho ali do contato com o campo. Né? Tem o Cleiton que está chegando também, né, dentro desse novo momento. A partir da semana que vem, com a janela fechada, né, se acalma um pouco os ânimos, né, e a gente consegue olhar para o horizonte, né, sem pensar em trocas recentes ou as surpresas que possam haver no caminho. Roger, boa noite. Na sua última entrevista, você chegou a falar sobre o trio de meias que o Inter tem, né, num formato um pouco diferente, com o Tabata, o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho. Hoje, né, o Tabata participa do gol do Corrêa, o Gabriel faz o gol, o Alan entra muito bem. Então, queria te ouvir um pouquinho como o Tabata e o Alan Patrick, por exemplo, podem contribuir com o Gabriel Carvalho, que está cada vez mais à vontade, driblando, pisando na área para fazer gols. E você é um cara que lançou muitos jovens na carreira. Como é que você está vendo essa ascensão praticamente meteórica do Gabriel Carvalho, um profissional do jogo? Então hoje eu cobrei dele que já estava na hora dele fazer o primeiro gol. Né? E disse que ele ia lá me abraçar. Né? Não foi. Mas tudo bem. Né? Ele é um jogador que ele está descobrindo os caminhos do campo nesse ambiente profissional. Né? É diferente você jogar com jogadores da sua idade, né, e ele está no profissional, os jogadores têm uma leitura melhor do jogo, tem mais força, e ele está construindo as suas alternativas, né, e já estava merecendo, né, fazer o seu primeiro gol no profissional. E aí esse trio de jogadores que a gente tem ali,
ele nos dá alternativas muito importantes. A gente consegue ter na figura do Gabriel, quando ele vem por dentro da articulação, jogada de profundidade, né, e drible em linha de fundo. O Tabata tem ali a sua capacidade de articulação num espaço muito curto, a jogada de associação ali, que com mais um canhoto no campo, que é o Maia, nos dá a condição de botar mais gente do lado da bola e fazer um jogo associativo de velocidade, né, e o Alan não dispensa comentários, né, ele dita o ritmo do jogo, né, na sua entrada eu pedi para ele acelerar o jogo, né, evitar o contato físico, né, porque um jogador a menos, tudo que o adversário deseja que você permita que chegue perto do corpo, né, para tentar invalidar uma jogada ou roubar uma bola através da força. Né, eu acho que com o Borré à frente, né, o time adquiriu uma característica um pouquinho diferente da do Enner, né, que o Valência tem mais um jogo de profundidade, o Borré consegue sustentar um pouco mais, alternando essas buscas de fundo e pé. Isso gera diferentes possibilidades com esses 3 meses à frente, né, que contribuem sobremaneira com o crescimento do Gabriel. Funciona como um guarda-chuva, né, guarda-chuva que vai proteger, e eu não quero dizer que o Gabriel vai ser um ascendente constante, né, e em alguns momentos ele vai oscilar, porque ele é jovem, né, aí vai ter a estrutura dos mais velhos para suportar. Boa noite, Roger. Oi, boa noite. Nos últimos jogos, tu teve uma dupla de zaga com Vogel e Mercado. Hoje foi totalmente diferente pela questão da suspensão. Ao que se dá a solidez defensiva do Inter nessas últimas partidas, mesmo com a mudança da zaga, e se tu já tem definida para ti uma dupla de zaga titular? Obrigada. Cada jogo vai me dar alternativa, né? Eu já havia dito em algumas projeções atrás, né, que eu gostaria de dar a oportunidade para o Igor, depois de ele ter nos ajudado na lateral, e hoje foi a oportunidade perfeita, né, dentro dessa composição da defesa, né, pelo fato do Igor ser mais jovem, tá atuando com menos frequência, e o Vitão já ter mais frequência de atuação no lado esquerdo, né, priorizei para colocar o Igor no lugar onde ele se sente mais confortável. Ele me disse que de fato para o lado direito, mas também atua se for necessário do lado esquerdo. A solidez é parte do processo inteiro, né? Assim como o Rocher é meu primeiro atacante, o Borré é meu primeiro defensor. A solidez defensiva, ela parte do campo bem dividido, das zonas e setores do campo, cada um sabendo fazer o seu processo, preenchendo bem a área na fase defensiva. A bola parada, que era um elemento que tinha bastante estabilidade, a gente conseguiu estancar, né, e isso vai reforçando, vai criando motivação, né, né, hoje mesmo com o gol no final, a gente se mantém com uma defesa ainda muito sólida, e aos poucos a gente vai ganhando, né, consistência também no ataque para melhorar o nosso ataque. Roger, até pouco tempo atrás a gente conversava na outra sala ali, tu estava no Comando de Juventude, eu te perguntei da possibilidade de assumir o Inter e que tu iria pegar um Inter bagunçado. E eu te falei bagunçado no sentido que tu olhava o Juventude, olhava o Inter, a diferença era oceânica. E hoje, pela primeira vez, a gente conseguiu ver um time da cara do Roger, da cara do Juventude. A tendência é melhorar? Eu não diria bagunçado, né? Porque tinha um modelo muito bem pré-determinado, um modelo muito bem sólido. Talvez esse modelo não estivesse dando a consistência necessária para que o Inter tivesse os resultados com consistência, né? Da forma como eu imagino a organização coletiva, eu penso que ela já está começando a aparecer com um pouco mais de solidez, né? Que é você ter os setores do campo, né, com bastante gente, ter compactado para defender, saber pressionar alto, né, gerar desconforto no adversário, saber que tipo de jogo você vai precisar usar. Hoje a gente precisou competir muito pela primeira e segunda bola até os 25 minutos, porque era o jogo que estava se desenhando, né? A gente precisa saber, não só fazer um jogo técnico, embora tendo jogadores de muita técnica, né? A gente precisa coletivamente estar preparado para jogar o jogo que o jogo vai apresentar. Um dia vai ser de transição, um dia vai ser de controle de posse, um dia vai ser de bola parada, né? Por isso a ideia da gente nessas novas comunicações também trazer jogadores com perfil diferentes que a gente possa em alguns momentos decidir o jogo com bola parada, buscando aí hoje deu para ver que nós mudamos de novo os batedores, porque a gente ainda está buscando um padrão ainda de bola, né, de batida de bola, que tu consiga os nossos batedores sincronizar a batida de bola, né, com os nossos jogadores que estão entrando na área. Então é um conjunto inteiro, e a organização é isso. O jogo tem 5 momentos, né, e os 5 momentos precisam estar visíveis.
né? E quando fica visível é porque se mostra a consistência do trabalho. Roger, Inter e Juventude, você disse, se enfrentaram muitas vezes, e a gente até estava brincando que o vencedor no final foi o Roger. Do lado do Juventude eliminou o Inter e do lado do Inter venceu as duas do Juventude. Eu conheci muito bem esse elenco do Juventude, hoje me chamou a atenção muito as bolas laterais. Do lado direito tinha o Tabata e o Gabriel Carvalho, do lado esquerdo o Bernabé, sempre aparecendo, junto com o Wesley. De fato, foi pensado nessa ideia de jogar nas costas dos laterais do Juventude, porque dois gols apareceram aí, né? O primeiro cruzamento para o Gabriel Carvalho e o segundo Bernabé do outro lado. A ideia, além de atuar pelos lados, né, a gente tem um jogo forte, era fazer com que a bola batesse nos corredores para que depois a gente conseguisse acessar as costas da linha, né? Como tem uma organização sólida da Juventude, né, se você inicia a jogada e termina sempre pelo mesmo lado, não gera muito desequilíbrio. A ideia era fazer a bola bater de um lado, bater do outro, daí a partir daí, depois dessas mexidas de desequilíbrio, principalmente da primeira linha, você acessar as costas, né? Isso era parte da estratégia, sim, né? Ela passou a ficar mais cristalina, principalmente depois dos 20 minutos de jogo. Obrigado, Roger. Aí, Roger Machado, técnico do Internacional, É isso aí, pessoal. Então, essa foi a entrevista do Roger, sempre bem lúcido. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.